E aí, como é que tá essa quarentena de vocês? Tudo certinho? Bom, hoje a gente vai continuar aquilo que a gente viu na última semana em que estávamos juntos, que foi as classes gramaticais. Naquela aula, na aula 3, a gente viu substantivo, numeral, artigo e substantivo, numeral, artigo e adjetivo. Agora a gente vai dar sequência às classes gramaticais e a única que a gente não vai ver nessa aula é o verbo, porque o verbo vem na apostila número 4, tá? No caderno número 4. A primeira classe gramatical que a gente vai ver é o pronome. O pronome, ele tem a função de substituir um nome, tá? Então, o pronome, dentro da estrutura da própria palavra, a gente já vê aqui, ó, nome, que substitui um nome. Então, sempre que você está usando um pronome, existe um substantivo, uma ideia de um substantivo que está sendo, em alguma medida, retomada, tá? Então, toda vez que você utiliza um pronome, algum substantivo está sendo retomado. Eu falo com vocês agora, dois pronomes aí. O eu, pronome pessoal do caso reto, eu substituindo o Mateus, e vocês, pronome de tratamento na terceira pessoa do plural, substituindo o nome de cada um, o substantivo de cada um de vocês que estiverem aí de fato assistindo, tá certo? Nós vamos dividir essa aula de pronome em dois tipos de pronomes que são os que eu quero que vocês tenham muito cuidado, que são pronomes pessoais e os pronomes demonstrativos, tá? Pronome pessoal, a gente vai ver caso reto e oblíquo. Nos pronomes demonstrativos, a diferença entre este, esse e aquele, tá? A gente tem bastante dificuldade na hora de usar o este e o esse, e isso atrapalha bastante na redação. Além do pronome, a gente vai falar um pouquinho sobre advérbio, um pouquinho sobre preposição e um pouquinho sobre conjunção. Começamos. Os pronomes são divididos, como a gente já falou, na verdade, pronome serve para substituir um substantivo, e eles são divididos em pessoal, demonstrativo, indefinido, pronome de tratamento, pronome relativo, pronome possessivo e os interrogativos, tá? Os principais pra gente são os pronomes pessoais de dois casos, caso reto e caso oblíquo. Antes da gente entrar nos casos dos pronomes e nos tipos de pronomes, eu preciso que vocês saibam que os pronomes têm pessoas. Vocês já ouviram a expressão primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa do singular e plural, segunda pessoa do singular e plural, terceira pessoa do singular e plural. Para saber a respeito das pessoas, é importante que a gente tenha em mente o seguinte. A primeira pessoa, tá certo? Ela sempre se dirige. Então, a primeira pessoa sempre se dirige à segunda pessoa. Isso daí para vocês precisa ser quase que intuitivo. Segunda pessoa. E então eu me dirijo a vós, estou usando o vós e não o tu, porque tem mais de uma pessoa assistindo. E o assunto, tá? O assunto desta conversa é sempre a terceira pessoa. Então pronto. Eu me dirijo a tu ou vós, mais de uma pessoa, ou nós nos dirigimos a tu ou vós, falando a respeito ele ou eles, singular ou plural, tá certo? Então essa ideia de primeira, segunda e terceira vocês precisam ter sempre. Eu vou fazer um comparativo com aquilo que a gente viu na aula de funções da linguagem. Lembra que antes de ver a função, a gente viu a estrutura da comunicação. E na estrutura da comunicação a gente tinha o emissor, o receptor e a mensagem. Então, ó, pega a mesma ideia, tá? O emissor, primeira pessoa, o receptor, segunda pessoa, e o contexto, o assunto, a mensagem, aquilo que faz ser formulada a mensagem, é a terceira pessoa, tá certo? Eu, Mateus, falo para vós sobre ele, o pronome, que é o nosso assunto agora. Os pronomes pessoais, eles se dividem em duas classificações. O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Eles têm funções sintáticas diferentes, e isso é essencial que vocês saibam. O pronome pessoal do caso reto
sempre vai funcionar como sujeito. Então aqui, ó, funciona como sujeito. A ideia é que o pronome pessoal do caso reto sempre esteja praticando alguma ação. Então a gente vai pensar no pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito, porque ele pratica a ação. Deixa eu descer aqui essa tir. Então vou colocar aqui, ó, como informação, pratica a ação. Tá certo? O pronome pessoal do caso oblíquo, não, ele tem a outra função, ele sofre ação, ele não está praticando. Então o pronome pessoal, duas classificações, reto e oblíquo. Diferença entre elas, reto, pratica ação, oblíquo, sempre sofre ação, tá certo? Deixa eu só marcar aqui com uma anotaçãozinha. Essas anotações que eu estou colocando aqui, depois com calma, você passa para sua apostila ou para o seu caderno, enfim. Porque são as anotações que eu destacaria e sempre destaco em aula, tá? Então, sofre a ação. Daí a gente pode usar as duas frases que estão aqui como exemplo. Eu faço versus porque o instante resiste. Faço a minha ação, o eu está praticando. Por isso, pronome pessoal do caso reto. Carrego comigo, eu carrego ao sujeito oculto aqui, praticando a ação de carregar. Comigo eu estou sofrendo a ação de carregar há dezenas de anos alguma coisa que não aparece na frase pra gente. A gente não sabe o que de fato é carregado. Então, essa é a ideia que você precisa ter primeiro. Pronome pessoal, um pratica, o outro sofre a ação. Vocês resolveram o exercício número 1 da apostila. E este primeiro exercício, ele pede para que você coloque o eu ou o mim. A diferença é essa. O eu pratica ação, o mim sofre ação. Um é pronome pessoal do caso reto, o outro pronome pessoal do caso oblíquo. Então, para eu sair, é necessário que alguém fique em casa. O sair, vou praticar, então usei pronome pessoal do caso reto aí. Há uma discordância de ideias entre mim e você. Aqui tem uma pegadinha interessante. O você, as pessoas tendem a colocar, há uma antiga discordância de ideias entre eu e você. Porque na fala a gente usa o eu e você. Só que não tá certo. Por quê? Porque o você não é um pronome pessoal reto ou oblíquo. O você é um pronome de tratamento. Sendo um pronome de tratamento, ele não tem nada a ver com esses dois. Então as pessoas tendem a pegar o você como referência e aí colocam o eu. E não está certo. Não à toa, é um pronome de tratamento, que a gente sempre usa na terceira pessoa. Todo pronome de tratamento é sempre usado na terceira pessoa. Você não usa pronome de tratamento na segunda. E o você, se a gente for seguir aquela lógica aqui de cima, deixa eu pegar. Tá aqui. Se a gente for seguir a lógica do primeira, segunda e terceira pessoa, o você é a quem a gente dirige, não o assunto, tá certo? Então fica atento a esse tipo de detalhe. Vamos para o segundo ponto do pronome aqui que é importante. O pronome demonstrativo. E aí entra aquela diferença que vocês precisam ter bastante cuidado na hora de escrever uma redação. Para isso, compartilhei com vocês esta tabelinha. Deixa eu abrir aqui. Esta tabelinha de demonstrativo. Para você usar da forma correta o pronome demonstrativo, você precisa dividir em 3 tipos de contextos. Você precisa ver primeiro se é o contexto de posição do objeto. Segundo, se é o contexto de tempo verbal. Terceiro, se é o contexto de texto, de fato, de retomada. Você vai apresentar ou vai buscar a informação que foi utilizada. Lê a frase, presta atenção na frase e a partir daí você aplica o pronome demonstrativo adequado, porque o uso do este ou do aquele, esta, essa e aquela, depende do contexto, tá certo? É importante que você saiba que depende do contexto. Pensando na posição do objeto, vou pegar esta caneta aqui como exemplo, tá certo? Eu, primeira pessoa, vocês são as segundas e a caneta é o nosso assunto aqui neste instante. A caneta está mais próxima a mim ou você que está assistindo? A caneta está mais próxima a mim. Inclusive, ó, eu seguro a caneta. É importante observar isso. Se eu seguro a caneta, se a caneta está mais próxima a mim, eu, quando for falar da caneta, vou dizer
esta caneta. Você que está assistindo ao vídeo neste instante vai dizer essa caneta. Por que essa caneta? Porque a caneta está mais próxima da primeira pessoa, da pessoa que está falando, da pessoa que está falando aqui. Quando você responde essa caneta, porque aí entende-se no discurso que a caneta está mais próxima a mim. Se você na verdade agora está segurando uma caneta, está com um caderno na mão, e eu vou dizer, ó, pegue esse caderno e faça essa observação. Porque o caderno está mais próximo a você. E a observação, ela também vai estar na sua tela, então ela está mais próxima a você do que a mim. A gente usa o aquele quando o objeto está distante de nós, das duas pessoas, tanto da primeira quanto da segunda. Então, ó, aquela última aula, a aula longe de nós, então a gente usa o aquele. Então, este, primeira regra, posição do objeto. Este, próximo da primeira, esse, próximo da segunda. Aquele distante das duas. Segunda regra, ainda de aplicação de demonstrativo. Considerando o tempo verbal. A gente vai usar o este, esta, isto, quando for presente. Então, este vídeo, eu estou aqui, ó, no vídeo, está acontecendo agora, nesse momento. Então, esta semana, eu ainda vou postar para vocês um material de sujeito. Por que esta semana? Porque a gente está vivendo essa semana agora, ó. Essa semana começou na segunda e vai terminar na sexta. Então, nesta semana, postarei mais um material. Nessa próxima semana, ou seja, a semana que vem, ó, o futuro próximo, ou nessa última aula, porque é uma aula passado próximo, a gente troca o este pelo ec. E sempre que for um passado distante, nossa, lembra daquela nossa primeira aula? Ó, passado distante, a gente usa o aquele. Então, posição do objeto, um tipo de aplicação, tempo verbal, outro tipo de aplicação. E no texto, a gente usa o este quando você vai apresentar a informação ainda, e o esse quando você vai retomar a informação. Só vou dizer isto para você. 2 pontos. E agora vem a informação. Ó, usei o isto porque a informação virá. Isso tudo que eu disse ainda compete a pronome. Isso que? Tudo que eu estou falando há exatos 12 minutos. Tudo bem? Vamos aplicar essas regrinhas no exercício número 3. Ó, com base nas definições dadas, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver por que incorreta. Nesses próximos dias sairão os resultados das provas. Nesses. Se ele está falando nesses próximos dias, ele está dizendo que é a respeito do tempo verbal, não é isso? Então, volto. Tempo verbal, aqui, nesses próximos dias, passado e futuro próximos. É o que está indicando, por isso esse. Então, certíssimo, não é esta alternativa que devemos assinalar. Essa força que mora em seu coração. Essa. Tá falando da força, ó, a posição do objeto, a posição da força. Mora no seu coração. A força mora no coração da pessoa que está falando ou da pessoa que está ouvindo? Da pessoa que está ouvindo. Como a força mora no coração da pessoa que está ouvindo, essa força, certíssimo. Se fosse a pessoa que está falando, ela ia dizer esta força que mora no meu coração. Aqui, neste mundinho fechado, ela é incrível. Neste mundinho fechado, nesse mundinho que todos estamos, o mundinho pertence a todos pisamos neste mundinho. Durante esta semana, a semana que vivemos, haverá uma feira de ciências na escola. A noite resumiu-se nisso: comer, beber e conversar. Ó, comer, beber e conversar refere-se ao... setinha. Aqui. Já tô. Comer, beber e conversar refere-se ao... Pera aí. Refere-se ao pronome, certo? Toda a informação que resumiu a noite. A informação está antes ou depois do pronome? Está depois do pronome. Se a informação está depois do pronome, significa que o pronome antecipou a informação. Abro aqui.
Se o pronome antecipa a informação, eu devo usar o este. Esta ou isto. Então o certo aqui seria a noite resumiu-se nisto. Por isso a alternativa E é a incorreta. Você precisa tomar bastante cuidado na hora de aplicar o pronome demonstrativo na sua redação, porque é normal, bastante normal mesmo, os alunos trocarem e acabarem usando o pronome de retomada quando é para apresentar ou de apresentação quando é retomada. Bom, dando sequência, um outro exercício importante para a gente comentar é o uso do exercício número 6, tá? Que fala sobre advérbio. A gente vai pensar que toda vez que tem um advérbio na frase, significa que a frase ela tem o seu sentido alterado. Então eu digo, nós ficamos em casa, essa locução em casa está indicando o lugar no qual ficamos. Se eu digo eu estou cansado, você entende uma coisa. Se eu digo eu não estou cansado, o não altera o sentido da frase e faz com que você tenha uma outra compreensão de sentido, ainda que a estrutura, ó, eu estou cansado, eu, pronome, estou, verbo, cansado, adjetivo, ainda que essa estrutura seja a mesma, quando eu coloco não, a frase inteira muda. Se eu disser eu estou cansado hoje, já é uma terceira informação, que eu cansado não tem relação de tempo. Se eu digo que eu estou cansado hoje, na sua interpretação você vai falar, pô, mas ontem ele não estava. Percebe como a compreensão muda? Eu estou bem cansado. Uma pessoa cansada e uma pessoa bem cansada são cansaços diferentes. Essa é a função do advérbio. Um ponto que eu quero destacar aqui, ó, quanto à morfologia, exercício 6, explique o emprego das palavras em destaque. Mal. Ouvirei as moças falando mal do chefe na fila do Subway. E mal as moças... Não, o mal é que as moças não respeitarem a ausência do chefe na fila do Subway. O mal é as moças não respeitarem a ausência do chefe na fila do Subway, perdão. As moças falando mal do chefe. Esse mal aí está intensificando o sentido de qual palavra? Ó, quando você estiver estudando classe gramatical, advérbio, adjetivo, seja lá o que for, perceba a quem está se referindo. Porque, ó, falando mal, percebe que esse mal está caracterizando o verbo falar? Se caracteriza o verbo falar, palavra que caracteriza verbo, advérbio. Agora, o mal é que as moças... Ó a diferença de um mal para o outro. Este mal aqui, antes dele, tem um artigo. Se tem artigo, significa que a palavra que vem depois é um substantivo. Toda vez eu faço perguntas que eu mesmo respondo. Agora, em aula vocês responderiam, teoricamente. Então eu preciso parar com isso. Vou afirmar mais e fazer menos perguntas. Tá? Artigo. Toda vez que tem artigo, significa que vem depois do substantivo. Prestem atenção nesse detalhe. Então você já assinalaria não, responderia que o primeiro mal é um advérbio e o segundo é um substantivo, porque ele é precedido por artigo. Em vez de caminhar só em direção da edícula no fundo do quintal, só preciso ter acesso ao coração do mundo. Só indicando sozinho e eu só preciso ter acesso somente. Na dúvida, quando você tiver essas palavras que são polissêmicas, né, elas têm mais de um significado, faça a substituição, porque na substituição você consegue identificar se é adjetivo ou se é advérbio. A questão 7 coloca assim, ó, conta ela que seu Alfredo mal viu minha tia sair. Olha esse mal aqui. Você substituiria esse mal por qual expressão? Esse mal, se eu for pensar, ele tem que valor? Conta ela que seu Alfredo mal viu minha tia sair, chegou-se a ela com um ar disfarçado e falou. Esse mal está indicando, uma outra frase que você pode empregar o mesmo sentido. Nossa, mal cheguei, mal começou a aula e vocês já vieram com várias dúvidas. Repara que esse mal está apresentando como ideia de tempo. A única alternativa que possui ideia de tempo, logo que. E por último, quero que vocês analisem as preposições. Preposição, diferença entre preposição e conjunção. Deixa eu subir, rapidinho, rolando. Para terminarmos, ó.
Preposição e conjunção. Preposição. Palavra aqui posta entre outras. Esse outras está retomando palavras, não é isso? Então a gente vai entender a preposição. Pera aí. Não. Isso. A gente vai entender a preposição como um conectivo de palavras. Preposição, conectivo de palavras. Conjunção é um conectivo, liga orações. Então é um conectivo de orações. Façam essas observações aí. Então, preposição une palavras, conjunção une orações. A gente vai ver mais pra frente as orações coordenadas e subordinadas a partir da relação entre as conjunções. Você vai lembrar o seguinte, toda vez que a gente falar oração significa verbo. Então, preposição junta classes gramaticais, conjunção junta verbos, tá? Sempre que você usa uma conjunção, significa que tem verbos ali. É importante você perceber que as preposições têm significado. Você não coloca a preposição assim, avant premier, e ela fica. Normalmente, quando você coloca uma preposição, algum significado é atribuído a essa frase. Na questão 9 diz assim, ela enriqueceu com a publicação de 7 best-sellers sobre comportamento, decoração e beleza. As preposições com e sobre atribuem que significado? Esse com aqui, ela enriqueceu com a publicação de 7 best-sellers. Esse com está dizendo a razão pela qual ela enriqueceu. A gente poderia utilizar o com outro sentido. Eu vou com a minha família ao shopping. Não vou agora porque por conta do coronavírus não é uma boa ideia. E o shopping está fechado também. Esse com está indicando companhia. Ele não é uma causa, ele é uma companhia. Então presta atenção quando você coloca a conjunção numa frase, a preposição, desculpa, para ver exatamente qual é o significado que ela tem. Sobre o comportamento. Esse sobre está indicando o assunto. Qual é o assunto dos 7 best-sellers? Comportamento, decoração e beleza. Por isso você assinalou lá na aula que você já assistiu a alternativa... caralho. A alternativa D. Espera aí. Pronto. A alternativa D. Pronto. E a última ali, quanto a inveja pregou friamente, que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. Era a virtude principal. Olha esse A aqui antecipando virtude. Substantivo, se eu tenho substantivo, esse A está precedendo esse A que precede o substantivo é um artigo. Principal, adjetivo de virtude. Então, artigo, já vou procurar aqui. Ou é artigo e preposição, ou é artigo e conjunção, que chegava a suprir. Está unindo duas classes gramaticais e não duas ações, não duas orações. Então, se une duas classes gramaticais, preposição. Até porque não existe a conjunção a, tá certo? Não sei, quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. O valor semântico de até coincide com o do texto em. Legal essa questão, hein? Eu preciso entender qual é o sentido desse até. Vamos lá. Quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Você consegue perceber que esse até ele tem um sentido de adição? Eu estou dizendo que tudo fica cheio d'água, até inclusive os meus olhos. Em que alternativa, então, o até tem função de adição também? Me disseram que na casa dele até o cachorro sabe Padre Nosso. Todos sabem o Padre Nosso até o cachorro. Pronto. Alternativa A, porque o até tem o mesmo significado nas duas. Gente, a ideia era fazer um vídeo de 10 minutos e acabou ficando com 24. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, mandem no Classroom, tá? Você pode escolher mandar no que tá o extensivo pré-grande ou no que eu já tinha montado para vocês.
tanto faz a possibilidade. Ainda esta semana, ó, o emprego do demonstrativo do jeito certo, eu vou postar para vocês aula de sujeito. E aí, de fato, eu vou tentar colocá-la em 10 minutos também, para não ficar um vídeo muito longo. E dúvidas, Classroom, estou à disposição de vocês, tá certo? Até mais!